Você conhece o trovadorismo em Portugal? Vai fazer vestibular que cai em literatura portuguesa? Então você está no lugar certo. Chega mais! Muito bem, pessoal. Hoje iremos falar de trovadorismo. Trovadorismo, pessoal, corresponde às origens da literatura em Portugal. Para você ter ideia, é uma época tão antiga da história da literatura portuguesa que nós não sabemos nem ao certo a data de início. Algumas pessoas deduzem que foi o ano de 1189 e outras apostam em 1198. E aí você diz, por que, professor, nós não sabemos ao certo? Porque naquela época, pessoal, os registros eram muito precários e aí a gente não sabe ao certo a data inicial. Sabemos que se deu no século XII e que a obra inicial é a Cantiga da Guarvaia, também conhecida como Cantiga da Ribeirinha, que foi produzida por Paio Soares Taveiroz. Professor, cantiga? A gente não está falando de literatura? É uma outra coisa que a gente tem que discutir aqui, pessoal. Nessa época, nós não tínhamos condições de distanciar a poesia da música. Por quê? Porque era período da Idade Média, conhecida por muitos como Idade das Trevas. E isso terminava, pessoal, interferindo na busca do conhecimento. Inúmeras pessoas não sabiam ler. Então não havia como difundir a obra literária se não fosse cantada. Então estamos falando, pessoal, de uma época literária de reprodução de conteúdo literário apenas de forma oral, ou falando ou cantando, até porque não haveria possibilidade de vender ou distribuir uma obra que fosse escrita numa época de pessoas muito leigas que não sabiam ler. Certo? Estamos falando da época do feudalismo, onde a Igreja Católica era detentora de muitos poderes. Somente quem tinha acesso à educação eram membros da Igreja e membros da nobreza. Então a produção literária foi bem precária, bem simplória, muito pequena, certo? Quais as qualidades, quais as características dos textos dessa época? Primeira coisa, a poesia está atrelada à música. Então não era somente poesia, eram cantigas. Primeira coisa, certo? Os textos possuíam versos muito curtos que chamamos de redondilhas. Poderia ser a redondilha menor ou a redondilha maior. A redondilha menor é aquela de 5 sílabas poéticas. A redondilha maior é a de 7 sílabas poéticas. Nessa época, pessoal, chamávamos isso aí de medida velha. A medida velha é aquela que foi usada na literatura portuguesa durante a Idade Média, certo? É a primeira forma de produção. São versos bem simplórios, até porque a população era bastante leiga, tá certo? Uma coisa que vocês têm que atentar, pessoal, é que nessa época nós não tínhamos o português moderno, o português atual, certo? Era uma época tão antiga, como eu já disse aqui para vocês, que o português era o português arcaico, que é conhecido também como galego-português, porque é a região ali, ó, da Galícia, tá certo? E aí como é que você vai identificar esse português? É um português estranhinho. Você vai, quando você estiver lendo uma cantiga, você vai perceber de cara, porque é um português que mistura um pouco de espanhol e que tem algumas palavras estranhas ao nosso idioma atual. E aí então você verifica logo, ó, é trovadorismo. Por que você verifica logo que é trovadorismo? Porque não houve nenhuma outra época da literatura portuguesa ou brasileira, certo? Que tivesse galego-português, só no trovadorismo. Então, não há possibilidade de você encontrar outro tipo de texto com galego-português que não seja trovadoresco, ok? Era de profunda religiosidade à época, a Igreja Católica mandava em tudo, então tinha que ter religiosidade. Vocês vão verificar que os textos sempre citam Deus, por conta da visão teocêntrica. Não é aquela coisa religiosa de ajoelhar diante de Deus pedindo perdão dos pecados, tá certo? Mas é tipo, clamar pela mulher amada, pedir a Deus que ela volte, alguma coisa desse tipo. Então, Deus está presente na obra desse período. Então, ó, nós citamos aqui a simplicidade dos versos, a medida velha, que são os versos redondilhos, redondilha menor e redondilha maior. Citei aqui para vocês a condição da religiosidade, e aí vale lembrar que era tudo produzido em galego-português, que é o português arcaico, tá certo? Nessa época, pessoal, nós não tínhamos livros sendo produzidos. Na verdade, esses poemas eram todos guardados em cancioneiros. O que eram cancioneiros? Eram grandes livros que eram deixados na biblioteca do reino ou no palácio do rei, e eles eram vazios, com suas páginas em branco. E aí então trovador, que na verdade a gente chamava o poeta era o trovador naquela época, certo? Um trovador que estivesse passando por aquele reino era convidado a deixar lá registrado o seu texto. Então ele escrevia
a sua cantiga naquele livro. E aí então outro ia lá, escrevia, outro lá ia escrevia, e eles colecionavam todas essas cantigas em obras chamadas cancioneiros. Para você ter ideia, pessoal, durante todo o período trovadoresco, que vai do século XII ao século XV, apenas 3 cancioneiros foram produzidos, por volta de 2.200 cantigas. Aí você diz, eita, professor, é muito pouco, não é? Para tanto tempo. Exatamente. Isso reflete a precariedade cultural da busca do conhecimento educacional da época, tá certo? O trovador era o poeta que cantava os seus textos acompanhado de um alaúde, instrumento musical harmônico, certo? Da flauta doce e do tambor. Eles serviam para, vamos assim dizer, difundir a literatura de forma oral e também divertir as pessoas. Só existiam 2 formas de poesia nesse período, pessoal. As poesias eram as cantigas, ou seja, atreladas à música, e por isso elas tinham que carregar muita musicalidade. Recursos de musicalidade são rimas, refrão, e aí então paralelismo. Isso é muito comum na literatura desse período. E a poesia, que são essas cantigas, são divididas em 2 tipos. As cantigas líricas e as cantigas satíricas. Qual a diferença, professor? As cantigas líricas são aquelas de temáticas amorosas e as cantigas satíricas eram aquelas de temática crítica. As cantigas líricas eram divididas em 2 tipos, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Muito simples de identificar. Na cantiga de amor, o eu que fala é um eu masculino, ou seja, é um homem que deseja uma mulher e não tem essa mulher. Essa mulher está distante, certo? Por quê? Porque geralmente essa mulher é de classe social superior e aí então ele não pode ter ela. Então, o caso amoroso não se concretiza. E aí, o que chamamos, essa condição de caso de amor não concretizado, chamamos de coita amorosa. É uma das qualidades dessa cantiga de amor, a coita amorosa, que é o amor não realizado, ok? Outra marca da literatura desse período, pessoal, é a cantiga de amigo. Amigo, pessoal, naquela época não era entendido como hoje nós entendemos amigo, parceiro, aquela coisa da amizade. Não! Amigo era entendido como amante, ou seja, era o noivo ou o esposo da mulher. Por isso que a voz é feminina. A voz que fala é de uma mulher. Sim, mas não eram mulheres que produziam naquela época. Lembrem-se, estamos falando da Idade Média, só homem produzia. Então, o homem que produzia, ele fingia, por meio de valores artísticos, ser uma voz feminina. E essa voz clama pelo retorno do seu amado. Então, uma das marcas dessa poesia que chamamos de cantiga de amigo é o eu ser feminino e clamar pela volta do amado. Vejam a diferença, ó. É uma poesia que trata de questões pessimistas, de solidão, é de temática também amorosa, mas o caso amoroso aí, ó, ele é concreto. A menina que fala tem o homem ao seu lado. No entanto, ele está distante. Por quê? Porque era muito comum nesses relacionamentos o cara se envolver numa guerra pelo seu reino e passar 6 meses, 1 ano, 2 anos, se voltasse. E aí muitas vezes a mulher ficava clamando pelo retorno desse cavaleiro medieval. Estamos falando da Idade Média. E aí então o que é que vai acontecer? Essa poesia é de uma voz feminina que sofre por solidão, justamente por seu amado estar distante. Então, ó, poesia de amor, que é a cantiga de amor, eu masculino. Cantiga de amigo, que é a poesia de amigo, eu feminino. Essa é a grande diferença. Já as cantigas satíricas eram críticas, então elas eram divididas em cantigas de escárnio e cantiga de maldizer. Qual a diferença? A cantiga de escárnio, ela fazia uma crítica indireta. E a cantiga de maldizer era uma crítica direta, falava na cara, na lata. Aí você diz, professor, e era permitido naquela época fazer assim críticas à sociedade, à igreja, ao rei? Não, galera, era uma época de obra muito simplória. Na verdade, essas críticas eram críticas bobas, eram até carregadas de bullying, muitas vezes antiéticas, imorais. Por quê? Porque tratavam de coisas que, na verdade, era permitido na sociedade daquela época. Era zombar de uma mulher porque ela era velha e feia. Era zombar de um cara porque ele cuidava mal do seu cavalo. Então era uma coisa muito boba, muito simplória. Vocês podem comparar essas cantigas do trovadorismo com as cantigas de roda, pessoal, daqui do Brasil. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, essa coisa toda. Porque era uma coisa muito boba. E aí você diz, professor, se era bobo, se era simplório, se era leigo, por que nós estudamos?
porque é necessário entender como se deu o processo de origem da literatura em Portugal. É a partir daí que nasce, mais tarde, o humanismo, depois o classicismo. Então ele é o primeiro passo para a produção literária em Portugal, ok? Alguns dos autores de destaque desse período são João Zorro, Dom Dinis, Paio Soares Taveiroz. Professor, eles escreveram livros, como eu já disse, ninguém escrevia livro nessa época. Cada um era autor de 1, 2, 3 cantigas no máximo. E aí eles registravam essas cantigas nos cancioneiros, certo? Os cancioneiros colecionavam essas obras para que pudessem ficar registradas para a humanidade, ok? Espero que tenha tirado todas as suas dúvidas com relação ao trovadorismo. Quero que vocês compartilhem esse vídeo, certo? Nas suas redes sociais, curtam aqui, ó, certo? E se inscrevam no canal para ajudar o professor a ficar famoso e rico. Tchau!